Na grave crise de falta d'água no Nordeste, uma experiência que abre novos caminhos acontece no Rio Grande do Norte. E o Nelson Araújo foi lá ver. Ellen, para o Nordeste seco, sempre se fala em perfuração de poços, construção de barragens, transposição. Pois uma alternativa se abre com o reuso de água, reuso de esgoto de cidade, que tratado é bem-vindo na agricultura. Mesmo quem chega desavisado a Santana do Seridó não deixa de perceber, pelo monumento da entrada, que a cidade é chegada a um forró. Depois de passar uns dias no município, conversando com agricultores como o Ginaldo dos Santos, a água já vem adubada a água. O Laércio Medeiros, ela não é boa para a gente beber, mas para a planta. O zootecnista Ivan de Oliveira. Você está jogando água fora, é um rio que está indo embora. Depois de admirar a igrejinha de Santana dando mais vida ao azul do céu, eu entendi que a cidade aprendeu a reverenciar também uma outra coisa. Localizado bem na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, o município de Santana do Seridó é cortado por afluentes do Rio Seridó. São cursos d'água temporários que correm apenas 2, 3 meses do ano, quando é ano de chuva. Só que em vez de ficar se lamentando pelo leito seco assim, alguém aqui propôs que se olhasse para uma outra fonte de água, para a qual a maioria das pessoas torce o nariz, tem até nojo, mas que pode funcionar como um rio perene. É o esgoto da cidade. Quando você fala em água de esgoto, existe uma resistência. Quem propôs que se visse o esgoto como um rio perene, um fluxo contínuo, foi o zootecnista e professor federal Ivan de Oliveira Júnior, baseado no seguinte: os municípios do Seridó recebem água de longe, via adutora, às vezes dia sim, dia não, só por algumas horas, mas a todo momento tem gente lavando roupa, usando banheiro, tomando banho. Nós temos condições de produzir 60 hectares de palma. Este projeto de reciclagem de esgoto já recebeu troféus da ONU, da Caixa e levou o prêmio Mandacaru em dinheiro. Bem, um ano depois que o zootecnista Ivan de Oliveira Júnior apresentou a ideia ao prefeito Adriano Gomes, o projeto foi implantado. Uma obra de baixo custo, né? Foram 30 mil reais do prêmio, outros 30 mil que a prefeitura de Santana do Seridó bancou. E olha para você ver, logo depois já estava vivo o primeiro campo de palma irrigada com água de reuso do esgoto de uma cidade no estado do Rio Grande do Norte. Tem 1 hectare e capacidade para produzir 400 toneladas de matéria verde por ano. A comunidade abraçou a causa, tem a dúvida, o mito, o tabu de que essa área aqui não era capaz de produzir a palma forrageira. Na verdade, o prefeito conta, tiveram que contornar 2 barreiras. O projeto original previa o reuso dessa água que sai da estação de tratamento de esgoto da cidade para irrigar praças e jardins, campos de futebol, mas... A gente vai jogar num campo irrigado com água de esgoto. Houve uma resistência, a população não aprovou tanto. E foi aí quando veio a sacada de usar para o plantio de suporte forrageiro. Pesquisando o assunto, Ivan Júnior descobriu que a palma precisa de muito pouco para sobreviver. Nós aqui usamos 1,5 litro semanalmente por planta. Tá? Então, se são 20 mil plantas, são 30 mil litros semanais por hectare. Muito seco aqui no Nordeste, sempre não chove. Aí depois dessa palma foi bom, porque antes dela a gente tinha um rebanhozinho, precisamos de vender. Eu gostei, porque a gente foi os primeiros agricultores que fomos contemplados com isso. Este campo de palma foi plantado na propriedade dos ribeirinhos Eva e Ginaldo dos Santos. Ribeirinhos de Rio Seco, como dissemos. Foi uma surpresa ver a cultura vingar assim aqui, principalmente por causa do castigado clima da região. Ninguém estava preparado para uma seca tão intensa, porque aqui o agricultor, o criador, ele se prepara para a travessia do ano, como quem vai fazer uma longa viagem. Quando chegou o final de 2012, que foi seco, e o início de 2013, o agricultor se deparou com uma outra seca. Aí foi quando faltou tudo.
O prefeito Adriano conta que a estiagem continuada levantou fantasmas na região da histórica seca de 1915. O acontecimento, inclusive, deu título ao famoso livro regionalista de Raquel de Queiroz, O 15. Virou até filme. No cenário tostado, a vegetação seca, a comida se acaba. Ah, meu Deus. Comer tripa suja. Há que se cavar, abrir o chão para encontrar água. Saloba. Com a vida por um fio, as famílias se desmancham, abandonando o nada que tinham. E a esperança é a fuga que dá impulso ao movimento dos retirantes nordestinos. Uma saga que deixou para trás milhares de mortes de pessoas e de animais. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Em 2016, voltou a chover. Mas o impacto da seca dos 4 anos anteriores quase se igualou ao de 1915. Um clima tão seco aqui que os animais mortos não completam o apodrecimento. As carcaças ficam mumificadas e estão espalhadas assim aos milhares pela região do Seridó. Só esta fazenda em que estamos perdeu 400 animais. Essa seca que a gente passou agora, ela é a seca mais severa dos últimos 100 anos. Para evitar perdas assim, os que tinham recurso mandaram buscar alimento no Ceará, a 500 quilômetros de distância. A maioria teve que vender seus rebanhos, quase a troco de nada. Vaca sendo vendida a preço de cabra, cabra a preço de galinha. Foi o que aconteceu com o Ginaldo. Bora, bora. Na seca eu tinha 20 cabeças de gado. 20? 20. Uhum. Aí foi, bateu a seca, eu vendi tudo e fiquei só com uma. Em 20 anos, Ginaldo já enfrentou 3 secas de ter que se desfazer do rebanho. Agora, com a palma irrigada, confia que o patrimônio vai mais seguro. Para os períodos de estiagem, ele já criou uma rotina. Levanta cedo e liga as bombas que acionam o sistema de irrigação. O chorume é recolhido para a ETE, a estação de tratamento de esgoto. Decanta num primeiro tanque, onde já começa o processo de fermentação, passa para um segundo e depois completa a descontaminação natural num último tanque. Nesse estágio, a água já não tem odor desagradável e os micro-organismos eventualmente maléficos ficam reduzidos quase a zero. Que chega até a planta, por gotejamento, é uma quantidade ínfima de sujidades. 99,9% dessa água é água. 0,1 é que é sujidades. E esse 0,1, pelo menos 70% dele fica na ETE. Uma das bombas que o Ginaldo liga joga o esgoto tratado numa piscina de lona para que ele fique exposto ao sol, também com o propósito de desinfetar. Daí a água é filtrada para reter material particulado, resíduos, e então bombeada para o campo de palmas. Gota a gota, o esgoto sacia os pés de palma. Uma vantagem de não ser só para matar a sede da planta. A água é boa, né? A água é forte para a planta. A água de esgoto tem adubo, né? O gotejamento, a vantagem que tem é porque gasta mais pouca água, sabe? 25 famílias de ribeirinhos vão plantar campos de palma como o do Ginaldo. Isso devolve a sobrevivência e a função social do agricultor. Se o homem não roça, a cidade não almoça. Se o homem não planta, a cidade não janta. Em 1 hectare, o Ginaldo pode cortar 1.100 quilos de raquetes por dia durante 6 meses, que é o tempo que o palmal leva para oferecer uma nova safra. E o que você vai fazer com tanta palma? Tem que vender. Tá aí uma cena jamais vista em Santana do Seridó. Os animais se alimentando de palma irrigada com esgoto tratado. Não só as vacas, que demonstram bom apetite para a novidade. E até as galinhas da Eva. Que mão na roda para você, hein? Vai melhorar a renda, né? Porque aumenta o leite. Santa Palma, né? Santa Palma, é. Santa esgoto também, né? Graças, né? É. Em Santana do Seridó faz-se o reuso para garantir a sobrevivência dos animais. Pois agora você vai conhecer uma experiência que profissionalizou a produção de leite em pleno semiárido.
Com água de esgoto também, um produtor criou um oásis no meio da caatinga e aqui consegue pôr 10 vacas por hectare, enquanto que a média na região é de 15 hectares para cada vaca. Esta novidade no município de Florânia você vai conhecer no próximo bloco. Enquanto aguarda, pense na resposta para a seguinte pergunta: você tomaria a cachaça de uma destilaria que trabalha com água de reuso de esgoto? E leite?